Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 26 de setembro de 2023. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que foi sugerido ontem pela Isadora. A Isadora mandou um comentário aqui, aliás, obrigado, Isadora. Simplesmente maravilhoso esse tema, maravilhoso, porque ele em si é uma aula de economia que sempre que a gente volta a analisar, a gente aprende muito estudando esse assunto. Bom, primeiro vamos ao comentário da Isadora, né? Olá, André. Eu tenho uma pergunta subjetiva, talvez até um pouco besta, nada besta. Sua pergunta não foi nada besta, viu, Isadora? Aliás, spot on, na mosca. O que traz valor para uma arte, em sua visão? E também por que uma banana colada num quadro branco pode valer tanto? Para quem não sabe, a Isadora está se referindo a esta obra de arte aqui. Enfim, obra de arte, né? Que recentemente foi vendida aí no leilão por $120 mil. É literalmente, o que você está vendo é literalmente uma banana colada com um silver tape no fundo branco. E o cara vendeu isso por $120 mil. Legal, né? Mas vamos lá. Por que isso acontece, né? Pergunta da Isadora. Por que raios uma banana colada num quadro pode valer tanto? Vamos lá. Vou te contar uma coisa que eu vivenciei quando eu era muito novo. Muito novo. Eram os meus primeiros dias de mercado financeiro, na verdade. Na antiga Bovespa, tinha dois lugares onde as pessoas se distraíam um pouco. Perto dos armários, onde o pessoal guardava paletó, tal, não sei o quê, e no banheiro. O banheiro era um tradicional ponto de relaxamento, digamos assim. Por quê? Porque quando você trabalha num pregão, existe um cara lá dentro chamado diretor do pregão. Ele é o cara que coordena o pregão. Tá? Se ele pegar você agachado, se ele pegar você encostado na parede, se ele pegar você tentando descansar, você é suspenso. A sua corretora toma uma multa e, enfim, você vai ter muito problema. Tá? Então, e é um trabalho complicado. Que pensa, você vai ficar ali, sei lá, pelo menos 4, 5 horas em pé. Se você ainda negocia vários ativos, você fica circulando pelo pregão, mas isso em geral não acontece. Você é designado para negociar um ativo, um papel ou enfim, o que quer que seja. Então você vai ficar parado na mesma roda, sei lá, por 4, 5 horas em pé. Então cansa, né? Evidentemente, chega uma hora que, embora todos fôssemos na época muito fortes, mas chega uma hora que o corpo aguenta, né? Não aguenta, quer dizer. O corpo pede descanso. E nessas horas o pessoal fazia o quê? O pessoal ia pro banheiro. Por quê? Porque no banheiro você podia entrar nas cabines, você sentava um pouco no vaso sanitário. Não para fazer nada, mas sentava para descansar as pernas e tal, né? Lavar o rosto, enfim. Então o banheiro era um lugar interessante, porque sempre tinha gente fumando, gente, enfim, dando um tempo, dando um relax, fazendo coisas que no pregão você não poderia fazer. Bom, toda essa volta para falar o seguinte. Um belo dia estava eu lá, fui fazer meu xixi, não estava descansando, não estava nada, eu era muito moço, né? Um gás infinito, né? Mas eu estava fazendo meu xixi e eu estava ouvindo dois veteranos, dois senhores inclusive, conversando.
uma certa distância de mim. E aí lá, uma certa altura, o que ficou na minha memória foi um falando pro outro, me lembro até do nome do cara que falou isso, chamava-se, não é nome, apelido, era o Cegonha. Era um senhor que parecia realmente uma cegonha. Ele falando pro outro, ele falou assim, olha, as coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. Eu nem sei qual foi o contexto dessa frase, nem sei porquê, eu sei que assim, eu estava lá concentrado fazendo meu xixi e de repente eu ouvi o cara falar isso pro outro. E aquilo grudou na minha cabeça. As coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. Milhões de anos depois, estou eu com um livro de economia nas mãos de um autor, de um economista chamado Karl Menger, que é um austríaco. Que embora seja austríaco, aliás, só um parênteses aqui, ele não é exatamente um cara da escola austríaca, tá? Ele é um precursor da escola austríaca, mas ele mesmo não era exatamente um ANCAP, vai. É meio difícil. O Karl Menger, ele era um cara... Eu acho até um pouco difícil de enquadrá-lo em alguma caixinha, assim, porque o pensamento dele era bem diferente. Mas, enfim. Um livro dele sobre princípios de economia, quando ele fala uma coisa muitíssimo interessante chamada a teoria subjetiva do valor, que foi a teoria econômica que meio que foi um prego no caixão, tanto do marxismo, estou falando do ponto de vista doutrinário, né? Porque o marxismo é um sucesso até hoje, está longe de ter caixão para ele. Mas do ponto de vista racional, o Karl Menger enterrou o marxismo. E junto com o marxismo ele enterrou o Adam Smith. Se você não sabe, o Karl Marx ele chupou muita coisa do Adam Smith. E o Adam Smith, longe de ser um gênio, ele escreveu um monte de besteira, né? E o Marx, como também era outro idiota, quer dizer, eu acho que chamar o Adam Smith de idiota é muita injustiça, mas ele só não era um gênio. Já o Marx era meio idiota mesmo. O Marx chupou esses erros, ele fez uma transfusão de várias ideias do Adam Smith e nessa vieram os erros juntos. Um dos erros que vieram, por exemplo, foi o erro de que o preço das coisas depende da quantidade de trabalho que foi colocado na confecção, na produção dessas coisas. Isso era uma das noções erradas que o Adam Smith tinha e que o Marx também tinha. Aliás, a ideia de mais-valia, ela é filha dessa noção de que o preço de um produto depende da quantidade de horas, homem, depende da quantidade de matéria-prima, depende de fatores objetivos, né? Outro erro. O valor das coisas se dá pela sua utilidade, né? Então, uma ferramenta, uma roupa, certo? Um copo d'água, por aí vai. O Karl Menger foi assim, um gênio, porque ele percebeu que tudo isso é besteira. O Karl Menger percebeu o que aqueles dois senhores no banheiro da Bovespa estavam falando a respeito. As coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. E isso tem tudo a ver com a pergunta da banana colada na parede. A pergunta que a Isadora fez. Por que isso vale tanto dinheiro? De uma maneira muito objetiva, Isadora, isso vale dinheiro porque as pessoas acham que vale. Aí você vai me dizer assim, André, mas você não está respondendo. Por que as pessoas acham que vale? Não há uma resposta para isso.
Por isso justamente se chama teoria subjetiva do valor. As coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. Então, se calhar de uma pessoa que tem dinheiro na mão para gastar, bater o olho na banana colada na parede e gostar daquilo, ela vai querer comprar. E se tiver uma outra pessoa que também tem a bala na agulha e que naquele exato momento também, por um azar dos diabos, tenha batido o olho naquela mesma banana colada na parede, essas duas pessoas vão se arrancar os cabelos. Elas vão brigar. Elas vão querer ver quem é que vai ficar com aquela banana. E vai ter o leilão e a banana vai ser vendida por 120 mil dólares. As coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. As coisas não têm um valor intrínseco. E as coisas também não valem em função do tempo, ou da energia, ou da quantidade de matéria-prima que você pôs na fabricação dessa tal coisa. As coisas simplesmente valem o que as pessoas acham que elas valem. Você pode não concordar com isso. Eu, por exemplo, até hoje, por exemplo, eu acho, tem vários cantores, vários atores que não deviam ganhar o que ganham. Né? Mas eles ganham. Por quê? Porque, independente do que eu acho, tem muita gente que acha que o cara é bom, que gosta, gente que gosta do cara, que quer dar dinheiro pra ele. É subjetivo. Eu posso não ter o mínimo interesse em futebol, posso não compreender como é que um cara que é jogador é tão valorizado, mas o que eu acho não conta. Por quê? Porque tem muita gente lá fora que pensa o contrário. É a teoria subjetiva do valor. Isso é uma coisa inexplicável. Por que essa pessoa gosta dessa banana colada na parede, ou de um cantor, ou de uma cantora X, ou de um ator, ou de um jogador de futebol, ou de um carro? Por que tem gente que paga X por um carro? É subjetivo. Isso não tem absolutamente nada a ver com, de novo, com a quantidade de energia, com a utilidade objetiva daquele bem. Nada a ver. Se fosse assim, era, sei lá, para um copo d'água custar. Tudo bem que tem a questão marginal, mas era para um copo d'água ser muito mais caro, porque ele é muito mais valioso, muito mais importante do que o preço dele diz. Né? Então, tudo isso está dentro dessa questão da subjetividade. Né? A questão do copo d'água é um tema interessante, podemos falar sobre isso num outro tema. Né? Mas tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode olhar e falar assim, nossa, isso daqui é tremendamente útil e o preço ou o valor que se dá aquilo não é tão alto. Né? Não por uma questão de abundância, a água tem a ver com a questão da abundância, né? Mas por uma questão de que a gente não dá valor. Simples assim. E se você não der valor, o negócio não vai ter valor. Ele não tem. Isso é uma coisa fundamental. As coisas não têm um valor intrínseco. Nada tem um valor intrínseco. Nada. Absolutamente nada. Todos os valores são subjetivos, são atribuídos por mim, por você, e é a soma, é a resultante de todas essas atribuições de valor que resultam num produto ser muito caro, muito barato, resultam num cantor ou numa cantora ficarem ricos ou pobres, serem um sucesso ou não. Tem gente que é muito boa, que canta muito bem e vai morrer pobre. Por quê? Porque na opinião das pessoas, aquele cantor, aquela cantora não diz nada. Né? É isso. As coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. Talvez essa seja a segunda, depois da lei da oferta e procura, talvez essa seja a lei mais importante que existe na economia. Ela não tem nome, ela não tem dono. Né? Quer dizer, quem descobriu isso foi o Karl Menges, se você quiser pesquisar teoria subjetiva do valor. Mas é implacável. Certo?
Boa terça para você. Até mais.